Vamos lá. Então, entre essas catalogações e mapeamentos, ligado à revista Brasileira Ciência do Esporte, com a Carmen Lúcia Soares, Esporte na Escola Brasileira, e também alguns que colocaram também Francisco Martins Silva, Mauro Umberti, que eu coloquei também sobre, que ele coloca sobre que a própria educação física era colocada como autoria de uma entidade relacionada a uma identidade perdida entre os contextos e textos relacionados. Tem o Jorge Pérez também, que a historização do Lúdico, René, né, que eu já falei. Também eu tenho o Schlack, eu falo Esparta, que é a pedagogia do esporte, que está ligado com Wagner Moreira, que eles fizeram um campo adjunto. Schlack, eu falo, né? O S, Schlack, pedagogia do esporte. Aí ele destaca muito o futebol feminino. O futebol feminino está em destaque também. Viu como é que estão os campeonatos. Na minha época, havia uma carência muito grande nos campos midiáticos. Nós podemos ver que essa edição de 30 anos, o que responde? Fala sobre futebol. Todos os temas. Já li para vocês, ligado ao esporte, espetáculo, futebol, a mídia e outros campos que relacionam. Embora cabe a nós dizermos que parece que não houve ajuda, mas houve ajuda bastante em debates em congresso. E principalmente os princípios relacionados ao gênero, que foi também as minhas inquietações em campo STEM. Então, Carlos Rodrigues Brandão, o esporte e a socialização da criança, como já falei. Antônio Balabria, né? Bacoff, da questão. Maurício Bravo, né? Atuação médica no esporte. Roberto Teixeira Mendes, também saúde pública e esporte. Maria Aparecida Moisés, desnutrição e motricidade humana. Ok? Maria Aparecida Moisés, não é aquele Moisés ali do livro como mostrei, literatura brasileira que eu mostrei, ok? Embora a literatura brasileira vai ficar em rol, ligado também ao Fernando de Azevedo, que ele fala também a citação sobre a criança, sobre a infância e a importância que ela coloca entre as suas poesias e prosas ligadas ao campo literário. Mas lógico, quem coloca Fernando de Azevedo, Fernando de Azevedo, ok? Se não for, acho que é o outro Fernando, ok? Não é Fernando Mascarenhas, Mascarenhas não preocupa com nenhum tipo de criança, não preocupa só com lazer. Lazer, ócio e os tempos descalculáveis relacionados à época da década de 80, ok? Então, José Augusto Cabral de Barros, Esporte, Saúde Social, ok? Do Alto, Gaia, a moderador. Eliane Caran, né, Política Nacional do Esporte. João Batista Freire, né, Ideologia dos Valores Olímpicos. A Ideologia dos Valores Olímpicos, como eu falei sobre a rainha, ou seja, a Olímpia, né, que coloca as questões de valores ligados de virgindade, juízo de valores, e na época mitológica, porque entre Grécia e Roma, esses valores olímpicos colocam em destaque a própria corporeidade, que o Wagner Moreira ali coloca em destaque. Wagner Moreira, Santin, Pereira, claro, ligado à própria corporeidade, se ela é humanizada, se ela é democrática, se ela possa expressar diante de mesas redondas. Por isso que os temas são muito exauridos, colocam vários adjetivos ou substantivos. A palavra educação física é muito aceituada. Eu queria falar com o Neila, o doutor Neila, acho que que ele faz traduções também ligadas a alguma biologia do esporte, tem o Walter Barbantin, ou seja, o dele também com outras traduções, mas é muito acentuado, abreviado em questões. Nós não podemos falar muitas coisas, é lógico, temos que colocar referências nesse assunto, mas a própria educação física em si, ligada ao próprio movimento e o movimento social, essa gravidade esquelética, ou seja, esse acento agudo, ou qualquer tipo de acento tipológico local, fica muito expressivo. Por isso que fica uma inquietação, uma incomodação ligada a esse tipo de teoria socialista. Ok? Então, José Augusto Cabral de Barros também, Esporte, Saúde e Sociedade. Então, na década de 80 para 98, 2005, houve essas diversificações. Então, tem uma... como eu já falei, vamos lá. Então, nesses fatos, é lógico que tenho, dando continuidade, José Roberto Walker, Crítica à Educação no Brasil, né? Tem o João Bosco Teixeira, tem um Bosco relacionado também ao treinamento esportivo,
também fundamenta bastante. E tem o Teixeira também, né, que tá ligado ao controle motor, 2006. Vamos lá, então, Ivani, Fazenda, o esporte da criança em uma perspectiva interdisciplinar. Que tem, lembramos, o 1987, o José Bozari, né, que fala que da pré-escola à universidade, em 1996, ele só mudou o tema, mas que há campos objetivos que relacionam essas questões. Tem um autor, né, que, no parecer, fala sobre a eugenia, a tese sobre eugenia em inglês, mas aqui tem o Raymond Feitsafer, as teses equivocadas da formação profissional de educação física e esporte. Se você olhar, tem a Michelle Ortega Escobar, que é a criança e esporte no currículo da formação profissional. Esse autor, que esse sobrenome do Raymond Feitsafer, você olhar, você vai achar. Vou até falar aqui em campos de palavras e vogais para você entender de onde vem essa teoria eugenia, ok? Ó, Fentrerseife, as teses equivocadas da formação profissional de educação física, ok? Em inglês, que relacionou os campos históricos sobre o termo eugenia. É lógico, nós temos que bater palmas para o professor Vitor Marinho de Oliveira, que ele fala sobre eugenia bastante, ok? Somente ali na Grécia, os espartanos e outras questões relacionadas ao conhecimento. Não falo que é mito, vai depender da cultura típica local, senão você é metralhado lá. Então tem Paulo Rubem Santiago. Por isso que o meu tema é o quê? Linguagem e ciência. Termo vigosquiano. A fala, a escrita, é lógico, as ciências históricas, a base, a estrutura. Que isso nos coloca, além de haver dificuldade na fala, há questões de intimidade. Você é tímido, no modo de dizer, alguns professores aqui que você conhece, em questões de artigos, periódicos e derivados. A formação profissional. É lógico que tempos atrás eu participando de uma banca, repita aí o que você falou agora aí, repeti. Olha, Paulo Rubens Santiago. Então são fatores, eu falo, querido, a própria língua fala o que nós falamos. E o que nós falamos, muitas vezes, você sabe que eu sei. Não é repartindo o que o senhor fala. Só pode ser doutor, pós-doutor. Mas a sua própria fala condena o que eu sou. E o que eu sou, você é também? Então, se eu sou, você também é algo. Um analfabeto, como se quer dizer. Então, o próprio analfabeto, muitas vezes, está em primeiro lugar, em plano. E alguns falavam quem era analfabeto aí, ó. Não quero elogiar o Lula, mas está lá nos campos sindicais, citando a tese de, o quê? Joffre, do Mazadier. Né? Aí, coloca as questões importantes. A Michelle Ortega Escobar, também a criança, e o esporte no currículo de formação profissional. A Escobar, na área de gênero, que ficou mais em destaque que Romero, infelizmente. A Escobar, foi Escobar. Então, apontamos alguns quadros sobre as conferências, não é Escobar, tem uma Escobar médica aí também, né? Tem o Pedro Escobar, deve ser cubana ela. Cheguei lá, deve gostar muito de periodização para falar sobre o esporte e currículo de formação profissional. Formação profissional, sobre assessoria, sucessoria, desenvolvimento. Aí vem essas correntes aí ligadas a Gama Filho também e outros autores. Então vamos lá. Então os eventos nessa audiência colocam uma audiência em notoriedade, né? De um nível de convidados, caráter e qualidade de congresso. Com vista à ilustração, nesses canais, nessas telas, depois eu vou até mostrar um livro com referência ligado também ao campo de peça piloto e esqueleto, relacionado porque eu estou fazendo pós-educação, porque eu estou mais mal educado ainda em algumas questões, alguns doutores, pós-doutores, com respeito a eles. Então, é notório, né, mostrar essas questões de gestões, né, como já falei sobre o Laércio Pereira e a Sérgio Tafarel. Eu coloquei o Jurgen. O Júlio, que eu entendi, ele é maior que o Júlio Habermas, ou o Jurgen Diquet, né, que também ali em Santa Catarina eu inseri também pouco tempo atrás no Rio Grande do Sul. Então é o quarto comprase, que já indicava mudança de sentido que tratamos, né? Vamos lá, linguagem e sociabilidade. Construtivismo ou interacionista
nas redes de pensamento vigoroso nas pesquisas.